Olá, amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Juliana Bento. Eu tô aqui com uma tarefa inspirada, talvez pelo meu mentor, acredito eu, de tentar passar para vocês um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem mais facilidade, às vezes, de encontrar a Bíblia falada, mas o Evangelho é um pouquinho mais difícil. Então eu queria facilitar um pouco, às vezes você que está no ônibus, que está em trânsito ou que não dá para ler naquele momento, eu queria facilitar um pouquinho a vida de vocês e fazer uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo falada, né? Quando quiser é só apertar o play, escutar, pausar, refletir e assim também fazemos uma reflexão em conjunto rapidamente. Então, eu vou começar a leitura pelo prefácio, né? E espero que vocês gostem do trabalho, deixem seus palpites, opiniões, dê o seu curtir, divulguem para os seus amigos também. Vamos espalhar essa doutrina nesse momento que estamos passando, né? Momento de transição, né? Um momento onde estamos tentando evoluir enquanto seres humanos, enquanto espíritos, é um momento de guerras, de catástrofes, onde nós temos que fazer muitas vibrações, muitas orações, nos unirmos realmente numa corrente do bem, né? Se não podemos ajudar em algum momento presencialmente, fisicamente ou materialmente, que também possamos auxiliar através das palavras, através das orações e das vibrações, tá ok? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, tá? E eu vou começar agora a introdução e conto com a sugestão de vocês. Vamos lá. Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Prefácio, vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssenas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade, a quem foi transmitido por Allan Kardec, através desse Espírito, né, essas sábias palavras. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo. E a finalidade dessa obra, por isso, foi colocada aqui como prefácio. O objetivo dessa obra podem dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças,
porquanto jamais ele constituiu matérias das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, neles teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Eu vou parar por aqui, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um tanto quanto complicado de entendimento, com palavras às vezes um pouco rebuscadas, principalmente palavras mais antigas, mas embora ele tenha sido transmitido há muitos anos, né, na época, no século já praticamente, né, retrasado, ele é muito atual, né? O Espiritismo é muito atual, porque nós ainda não conseguimos essa evolução, embora passasse tantos anos. Então, vem falar aqui justamente, né, o que estamos vivendo, desse conflito de religiões, né, onde as pessoas se matam usando o nome de Jesus, né? Então, o Espiritismo vem trazer nada mais do que a confirmação do amor que Jesus trouxe, né? E que temos que conviver com os nossos irmãos e buscar o nosso crescimento, buscar olhar para nós mesmos. Tá? Então, a cada dia eu vou ler um pedaço do Evangelho para que possamos assim rever e assim refletirmos sobre essas palavras que estão tão necessárias na nossa vida hoje em dia. Conto com vocês, obrigada pela sua paciência aí e pela atenção, tá? Um beijão no coração de todos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre com as bênçãos dele. Que assim seja, graças a Deus.